Colocando para gravar. Compartilhar tela. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo está vendo uma tela preta? Preta não, só tá listas da semana. Só está a lista da semana. Isso. Sim. Terceira série. Tá bom, então. E agora? Vê se aparece aí uma segunda série. Agora ficou. Sim. Agora sim. Termologia, calor e temperatura? Certo. Sim. Tá certo. Certinho? Então, senhoras e senhores, um prazer imenso estar aqui com vocês. Fico satisfeito de ver aí a presença na minha aula de exatamente 25 alunos. Eu sei, são os alunos da casa, já sabem como é que funciona, já sabem que tem que ter disciplina para entrar, colocar o nome, mutar o microfone, embora o Davi ainda não mutou o dele, mas vai mutar agora. Muito bom, Davi. Muito bom, Caio. Muta aí, muito bem. Já entra, já sabe que tem que mutar, sabe que se não ficar de olho no GR8 vai ter problema, que vai acumular, sabe que vai ter um monte de atividades, e quanto mais rápido você agir, melhor, tá certo? Então é isso, fique de olho no GR8, fique de olho no seu grupo, chame os colegas para a sala de aula para eles não perderem essa oportunidade que é os estudos. Tem aluno entrando. Logo eu começo a falar para vocês, depois de 10 minutos de aula, eu não permito mais ninguém entrar. Mas, por enquanto, nós estamos começando, vamos ter paciência com o pessoal. Peraí, parece que entrou um aluno que não era para ter entrado aqui. Esse é o horário do segundo ano. Por gentileza, mutem os microfones. Vamos lá. Vamos começar. Todo mundo tinha que entrar, gente. Vou tirar a câmera para a gente poder não pesar tanto a internet. Então, esse nosso ano de 2021, no segundo ano, nós estudamos um assunto extremamente interessante, que é a física que envolve fenômenos térmicos, a física que envolve fenômenos da temperatura. Pronto, notei. Que é a termologia. Mas, para poder avançar em termologia, eu tenho que falar algumas coisas importantes para vocês. Por exemplo, o que é calor? O que eu devo entender por calor? Calor é uma energia. É uma energia. Energia térmica em trânsito. Ana Carolina, o seu áudio está ligado, meu bem. Obrigado. Uma energia térmica em trânsito que flui. Do corpo. Ou do local, ou do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, calor é uma energia. Então, quando a gente usa aquela frase, aqui está fazendo calor, está errado. Não está fazendo calor, não está fazendo frio. Calor é uma energia que flui. Ele flui de onde para onde? Do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. Temperatura, muitas vezes, nós usamos a letra θ. Então, o calor flui de onde para onde?
do local de maior temperatura para o de menor temperatura. Alan, se calor, ele me mostra que um fluxo de energia, que é uma energia em movimento, de calor é uma energia em movimento. Falou que é trânsito, trânsito está me falando que é uma energia em movimento. E o que é temperatura? O que mede a temperatura? A temperatura está ligada ao grau de agitação das moléculas. Grau de agitação das moléculas. O que isso quer dizer? Que quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas. Como assim, Alan? Explica isso melhor. Explico. Imagine uma... Deixa eu só bater um papo aqui. Entrou alguns alunos agora que não estão com o número da sala no nome. Por gentileza, coloque o número da sala. Luan Rodrigues, por gentileza, coloque o número da sala. Se é o segundo G ou o segundo H. João Pedro Marques, também, por gentileza. E tem mais uma pessoa aqui, ó. Luan Rodrigues, por gentileza. Coloque o número da sala. Luan Rodrigues, me ouve? Então, vamos lá. Grau de agitação das moléculas. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quando eu tenho uma barra... Vamos fazer um negócio aqui diferente. Se eu fizer isso aqui... O que vocês estão vendo? Fala para mim. Ah, pausou meu compartilhamento. Para mim, o senhor tá parado o mouse. Não, voltou para o compartilhamento. Eu ia pegar uma figura e mostrar para vocês. Então, quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão agitadas. E isso é muito bom para a gente poder entender. Então, quando um gás está aquecido, as moléculas do gás estão vibrando mais. Quando um líquido está aquecido, as moléculas do líquido estão vibrando mais. Quando um sólido é aquecido, as moléculas que compõem o sólido estão vibrando mais. Pô, que legal. Então, para eu poder entender melhor dessa temperatura, não adianta eu usar as mãos. Você acha que as mãos é um bom instrumento de medir temperatura? Não é.
Então, nós temos que utilizar um outro instrumento. Esse instrumento é chamado de termômetro. Ah, legal. Então, para eu poder usar um termômetro, eu tenho que colocar, eu tenho que ter duas coisas interessantes. Vamos desenhar um termômetro aqui. Isso aqui pode ser um termômetro. Uma bolinha e essa retinha. Eu tenho, para poder montar um termômetro, montar uma escala termométrica, eu tenho que utilizar duas coisas. Um é chamado ponto de gelo. Ponto de gelo. Que é aqui embaixo. E o outro é um ponto de vapor, que é aqui em cima. Pessoal, vamos entender uma coisa. As mãos não são bons instrumentos de medir temperatura. E eu não posso usar a mão para medir temperatura em qualquer lugar. Não posso colocar a mão em um lugar muito gelado, nem muito quente, que eu posso queimar. Então, eu tenho que ter um instrumento bom para medir temperatura. Esse instrumento bom para medir temperatura, nós chamamos de termômetro. Termômetro. E a pergunta é, então, como que eu crio um termômetro? Eu preciso de uma grandeza termométrica e de uma substância termométrica. O que vem a ser uma substância termométrica? O que vem a ser uma substância termométrica? É uma substância que ela tem um comportamento previsível com variação de temperatura. Por exemplo, vou chamar de grandeza termométrica, melhor dizendo. Grandeza termométrica. Grandeza termométrica é uma grandeza que eu vou ter que analisar que vai me dizer um comportamento relacionado a isso a uma temperatura. Como, por exemplo, aqui no Mercúrio, aqui no Mercúrio, o que eu vou admitir no Mercúrio é o comprimento. Eu tenho a grandeza termométrica. No caso, no Mercúrio, vai ser o volume, né, a dilatação do volume. Dilatação do volume. Quando eu uso um termômetro de mercúrio, aquele termômetro que tem na casa da gente, sem ser um digital, lembra do mercúrio, HG? Você coloca ele embaixo do braço, se está quente, se está aumentando a temperatura, o volume do mercúrio aumenta. Quando tira debaixo do braço, o volume do mercúrio faz o quê? Diminui. Então, isso é a minha substância termométrica, é o mercúrio. E a grandeza termométrica é a dilatação do volume do mercúrio. É o tanto que o volume aumenta e é o tanto que o volume diminui. Alain, existem outras grandezas termométricas? Sim. Por exemplo, eu tenho indicadores de temperatura. A cor é um indicador de temperatura? É. Já viu quando você está fazendo um churrasco, você olha para o carvão, tem um momento que ele está vermelho? A cor vermelha está me dizendo, me dá uma faixa de temperatura. Tem momento que ele está azul, uma outra faixa de temperatura. Tem momento que está branco, uma outra faixa de temperatura. Beleza? Então, para eu poder montar um termômetro, eu tenho que ter um ponto de gelo e um ponto de vapor. Então, o que quer dizer o ponto de gelo e o ponto de vapor? O ponto de vapor, para a minha escala termométrica, na escala, a temperatura que a água entra em ebulição. Água H2O, entra em ebulição. Sob a pressão de 1 atm.
uma atmosfera. Ponto de gelo. Vou colocar o gelo aqui de 1. Gelo. O que é ponto de gelo? É a temperatura na qual a água entra em fusão. Melhor dizendo aqui, ó. Temperatura de fusão do gelo. Temperatura de fusão do gelo também é uma pressão de 1 atm. Alan, quantas escalas termométricas existem? Inúmeras. Tem umas que são mais usuais? Tem. As que são mais usuais eu vou mostrar para você. Mas o que é mais interessante não é ser uma escala usual ou não usual. É você saber como construir essa escala. Como construir essa escala, que é o que nós vamos mostrar no próximo slide. Então, eu tenho um ponto de gelo, eu vou montar uma escala, eu escolho um ponto de gelo, um ponto de vapor, analiso quantas divisões vão ter aqui. Até agora, muita informação, né? Logo nós estamos chegando à parte algébrica, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, que vocês têm mais interesse. Estamos chegando lá. Olha aqui, aqui ele traz ó, o ponto de gelo, o ponto de vapor, de 2 escalas termométricas. 2 escalas famosíssimas, que seria, vou te apresentar aqui, a escala Celsius e escala Fahrenheit. Tá feio, mas eu estou arrumando. Tá aí, 2 escalas, a Celsius e a Fahrenheit. Então, da escala Celsius e da escala Fahrenheit, eu tenho que conhecer o ponto de gelo e o ponto de vapor. A escala Celsius é a escala centígrada. Aquela escala que você está acostumado. O ponto de gelo, vou chamar de teta-gelo, o ponto de gelo aqui, temperatura de gelo na escala Celsius é 0 graus Celsius. A temperatura de vapor na escala Celsius é 100 graus Celsius. Essa escala ela tem 100 divisões. Ela é dividida em 100 partes. Por isso que ela é chamada de centígrada. Graus centígrados, que é dividida em 100 partes. A escala Fahrenheit, ela tem a temperatura de gelo, teta-gelo, 32 graus Fahrenheit, uma temperatura de vapor de 212 graus Fahrenheit, e ela é dividida em 180 partes iguais. Por isso que uma é chamada centígrada
e a outra não tem esse nome. As que têm 100 partes, são divididas em 100 partes iguais, são chamadas escalas centígradas ou centesimais. Teta gelo. Quem usa a escala Fahrenheit? Estados Unidos usa a escala Fahrenheit. Alguns lugares na Europa também adotam a escala Fahrenheit. Então, se você chega lá e vê a temperatura, você assusta, porque é muito diferente da nossa. Por exemplo, o 0 graus Celsius, que é muito frio para nós, lá é 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius, onde a água ferve, lá é 212. Vamos dar uma olhada nisso aqui de perto. Olha as divisões aqui, ó. Então, a escala Celsius é centesimal. Centígrada, ela é centesimal. Por que desse nome? Porque é dividido em 100 partes iguais. E a Fahrenheit não. É dividida em 180. Ela tem um nome especial por causa disso? Não. Ela não tem um nome especial por causa disso. Ah, então aqui, ó, ponto de gelo. Ponto de gelo. Ponto de vapor. Ponto de vapor. Tá vendo? Eu estou falando que 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Ué, essa emborcada não estava no planejamento, não. Nem essa. Ponto de gelo. Gelo. Ponto de vapor. Ponto de vapor. Ponto de gelo, ponto de gelo. Então, 100 graus Celsius equivale a 212, 0 equivale a 32 graus F. É assim que nós vamos comparar as escalas. Eu vou comparar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Vou comparar a escala Celsius com uma outra escala, que é uma escala Kelvin, por exemplo. Como eu posso comparar a escala Celsius com uma outra escala qualquer, arbitrária, que nós podemos escolher. Arbitrária, qualquer que nós podemos escolher. Que nós vamos criar uma escala termômetro. Sem medo de ser feliz, nós vamos criar uma escala termométrica. Esse é um bom momento vocês fazerem pergunta para mim. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Comparando as escalas termométricas. Dá uma olhada nisso aí. Ah, Kelvin, você falou presente por causa da escala, né? Porque se for por causa da chamada, está na hora errada, né? Agora não.
Muito bem, boa piada. Então, olha só. Vamos comparar as escalas. Vamos comparar as escalas. Eu estou te apresentando aqui 3 escalas. A Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Você está vendo que a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit, eu estou te apresentando os pontos de gelo delas. Um é 0, o outro é 32, o outro é 273. Mas é diferente. E o ponto de vapor delas. Porque assim fica mais fácil de eu poder mostrar ponto de gelo, ponto de vapor. A Kelvin ela tem uma particularidade importante, vamos falar dela logo, logo. Ela é uma escala chamada escala absoluta. Escala absoluta. Uma escala absoluta. Vocês vão entender sobre isso daqui a pouco, no momento certo. Por enquanto, eu quero que você identifique esses 3 pontos de gelo. Ponto de gelo da Celsius é 0, da Kelvin, 273, da Fahrenheit, 32. Ponto de vapor da Celsius, 100, da Fahrenheit, 212. Ponto de vapor da Kelvin, 373. Observe que a Kelvin também tem 100 divisões, ó. Esse verdinho não está legal, não, né? Vamos pôr um vermelho aqui. Tem 100 divisões. Ela também é uma escala centígrada, porque tem 100 divisões. Mas nós vamos falar dela em outro momento. Nós vamos parar por aqui, que o próximo slide nosso é a conversão entre as escalas. E eu quero colocar isso aqui para a nossa segunda aula. Olha só, turminha, então presta atenção para o pessoal que está presente. Falta aí pouco mais de 5 minutos para encerrar minha aula e eu tenho que finalizar com vocês aqui e fazer uma chamada. Deixa eu te explicar como que funciona a chamada. Vamos revisar os avisos. Primeiro, ficar de olho no GR8, ficar atento ao grupo, não deixar as coisas acumular, convocar os coleguinhas para a sala de aula. Vai entrar na aula, não só na minha turma, mas de todos os professores. Nome, sobrenome e turma. Tranquilo? Para não perder tempo. Eu perdi um tempinho hoje, foi pouco. Eu sei que nos próximos não vai mais acontecer, que vocês já são alunos da casa, eu estou satisfeito com 25 pessoas na minha aula, feliz mesmo. A galera que chegou atrasada, se esforçar para chegar no horário. A partir daqui a um tempo, eu vou falar assim, ó, com 10 minutos de atraso, não deixo mais entrar na minha aula. Todo mundo que foi aluno meu ano passado sabe que funcionou bem, tá certo? Vamos à chamada. Como que eu vou fazer a chamada? Professor, Oi. interrompendo rapidão, em questão sobre o GR8 ele não está pronto não, né? Não, que eu saiba, ainda não. Ainda Mas não? logo, Ah, logo tá. vocês serão avisados. Nós temos Ah, tá. 2 segundos anos. Segundo G, não é isso? Tem o segundo G e o segundo H. Segundo G e segundo H. Então, olha só. Eu vou mandar primeiro o pessoal do segundo G. Assim que eu mandar, o pessoal do segundo G vai se inscrever para mim. Só o segundo G. Só no chat. Oi. Pronto, segundo G. Escreve oi.
Deu um tempinho, todo mundo do G. Peraí, o Pablo, o Kelvin, você é primeiro ano, amigo? Então, só bastava o oi, cara. Tá vendo? Oi. Só isso. Tá bom, de boa. Eu assustei aqui. Aí, tem que tomar cuidado que o trem muda aqui de uma hora para outra. Tô dizendo. Agora é a vez do segundo H. Manda um oi para mim, aluno do segundo H. Tudo bem, João? Madame Gabriele, oi. Muito bom, muito bom, muito bom. Com o tempo, nós vamos gastar menos tempo para fazer isso. Já o oi do Antônio ali também. E aí vai ser mais rápido, aumenta o nosso tempo de aula útil e a gente perde menos tempo com isso. Fácil, tranquilo, tudo dentro dos controles. Tá bom? Pessoal, todo mundo mandou oi? Beleza? Crianças, muito obrigado pela atenção, pela presença de vocês. Assistam a aula, logo, logo eu compartilho. Logo, logo teremos atividades semanais com vocês, tá certo? Valeu, galera. Forte, caloroso e um distante abraço. Vida longa e próxima. Obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Você também. Obrigado, professor. Boa noite. Você também.